Tokto, uma pacífica ilha coreana no Mar do Leste, abriga cicatrizes profundas de um passado doloroso. Em 1904, impulsionado por ambições imperialistas, o Japão travou uma guerra contra a Rússia. No ano seguinte, o Japão anexou ilegalmente Tokto para usá-la como posto de vigilância das frotas navais russas, chamando-a de Terra Nullius, ou seja, Terra de Ninguém. Essa anexação ilegal foi executada de forma clandestina por meio de um aviso público de um mero governo regional, e não do governo central. Mas, era Tokto de fato terra de ninguém, como afirmava o Japão? Dezenas de mapas antigos coreanos e documentos históricos, incluindo as Crônicas dos Três Reinos, publicadas em 1145, registram Tokto como território coreano. Ainda mais relevante, o volume geográfico dos Anais do Reinado de Sejong, publicado em 1454, indica com precisão a localização de Ulleungdo e Tokto. O Decreto Imperial número 41, promulgado pelo Imperador Gojong em 1900, afirma mais uma vez a soberania da Coreia sobre Tokto. O que dizem então os registros japoneses? O Japão nunca reivindicou a posse de Tokto antes de 1905. Pelo contrário, numerosos documentos japoneses revelam claramente que Tokto não era parte do território japonês. No final do século XVII, o governo japonês admitiu, em um documento oficial, que Tokto não fazia parte do território japonês. Em 1877, o Dajokan, o mais alto órgão administrativo do governo japonês daquela época, depois de ter realizado exaustivos levantamentos do território, concluiu que Tokto não tinha qualquer relação com o Japão. O documento do Dajokan, que surgiu apenas em 1987, depois de permanecer escondido por mais de um século, é uma prova clara, uma vez que o governo japonês confirmou oficialmente que Tokto não pertencia ao Japão. Mas agora, o Japão está mudando seu discurso, contradizendo-se ao insistir que Tokto sempre pertenceu ao Japão. Inicialmente, o Japão alegou que Tokto era terra de ninguém. Mas agora, argumenta que sempre foi parte do seu território. Quem poderá acreditar nas afirmações inconsistentes e contraditórias do Japão? Tokto foi a primeira vítima da agressão japonesa. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o Japão, derrotado, foi expulso de todos os territórios que tinha anexado pela violência e ganância. Segundo os acordos do pós-guerra, assinados no Cairo e em Potsdam, Tokto foi finalmente devolvida ao povo coreano. A nota de instruções do Comandante Supremo das Forças Aliadas, número 677, emitida em 1946, declara inequivocamente que Tokto deverá ser colocada sob a jurisdição administrativa da Coreia. Tokto é o símbolo da restauração da soberania coreana. Nenhum país no mundo, exceto o Japão, questiona que Tokto seja território coreano. A insistência absurda do Japão de que Tokto faça parte do seu território não é mais do que uma repetição da sua história de agressão sobre a Península Coreana. Pedimos ao Japão que seja humilde perante a verdade histórica e se torne nosso parceiro para a construção de um futuro melhor. Tokto permanecerá para sempre como uma linda e pacífica ilha coreana no Mar do Leste. Quem poderá acreditar nas afirmações inconsistentes e contraditórias do Japão? Tokto foi a primeira vítima da agressão japonesa. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o Japão, derrotado,
foi expulso de todos os territórios que tinha anexado pela violência e ganância. Segundo os acordos do pós-guerra, assinados no Cairo e em Potsdam, Tokto foi finalmente devolvida ao povo coreano. A nota de instruções do Comandante Supremo das Forças Aliadas, número 677, emitida em 1946, declara inequivocamente que Tokto deverá ser, ou seja, terra de ninguém. Essa anexação ilegal foi executada de forma clandestina por meio de um aviso público de um mero governo regional, e não do governo central. Mas, era Tokto de fato terra de ninguém, como afirmava o Japão? Dezenas de mapas antigos coreanos e documentos históricos, incluindo as Crônicas dos Três Reinos, publicadas em 1145, registram Tokto como território coreano. Ainda mais relevante, o volume geográfico dos Anais do Reinado de Sejong, publicado em 1454, indica com precisão a localização de Ulleungdo e Tokto. O Decreto Imperial número 41, promulgado pelo Tokto, uma pacífica ilha coreana no Mar do Leste, abriga cicatrizes profundas de um passado doloroso. Em 1904, impulsionado por ambições imperialistas, o Japão travou uma guerra contra a Rússia. No ano seguinte, o Japão anexou ilegalmente Tokto para usá-la como posto de vigilância das frotas navais russas, chamando-a de terra do território. Concluiu que Tokto não tinha qualquer relação com o Japão. O documento do Dajokan, que surgiu apenas em 1987, depois de permanecer escondido por mais de um século, é uma prova clara, uma vez que o governo japonês confirmou oficialmente que Tokto não pertencia ao Japão. Mas agora, o Japão está mudando seu discurso, contradizendo-se ao insistir que Tokto sempre pertenceu ao Japão. Inicialmente, o Japão alegou que Tokto era terra de ninguém. Mas agora, argumenta que sempre foi parte do seu território. O imperador Kojong, em 1900, afirma mais uma vez a soberania da Coreia sobre Tokto. O que dizem então os registros japoneses? O Japão nunca reivindicou a posse de Tokto antes de 1905. Pelo contrário, numerosos documentos japoneses revelam claramente que Tokto não era parte do território japonês. No final do século XVII, o governo japonês admitiu, em um documento oficial, que Tokto não fazia parte do território japonês. Em 1877, o Dajokan, o mais alto órgão administrativo do governo japonês daquela época, depois de ter realizado exaustivos levantamentos